Olá, pessoal da Rede Emancipa. Meu nome é Joana, eu sou historiadora, também sou coordenadora da Universidade Emancipa. Participo da rede já faz 10 anos. Eu dei aula em 3 diferentes cursinhos ao longo da última década e estou aqui para fazer a resenha de um livro muito especial, que inclusive está no vestibular da Unicamp, que é esse aqui. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Não é um livro de ficção, é um diário verdadeiro, real, que foi escrito pela Carolina de Jesus. E nos anos 50, quando ela morava na favela do Canindé, em São Paulo. A Carolina de Jesus era uma favelada que escrevia cadernos, ela era autodidata, uma das atividades que ela mais gostava de realizar no seu cotidiano era escrever. E um certo dia, o Audálio Dantas, que era um jornalista da Folha da Manhã, foi fazer uma reportagem na favela do Canindé sobre a vida na favela e descobriu a Carolina de Jesus e os seus cadernos. E aí o livro foi publicado em 1960 e é um livro muito precioso porque a partir da voz da própria Carolina se conta, se registra o cotidiano da favela e também as reflexões dessa mulher, que é, além de tudo, uma pessoa muito filosófica. Então é um livro que fez muito sucesso e até hoje ele é editado e se tornou um clássico do pensamento político e social e popular brasileiro. Bom, a Carolina de Jesus nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em 1914 e morreu em São Paulo em 1977. Ela era catadora de papéis. Na época que ela morava na favela do Canindé, ainda não existia a Marginal Tietê. Então, a favela dava direto na várzea do rio. Era um lugar bastante fétido por conta dessa umidade do rio. Ela teve 3 filhos, a Vera Eunice, o José Carlos e o João José, e ela criou esses 3 filhos sozinha, como grande parte das mulheres pobres e negras do Brasil. O Quarto de Despejo faz uma metáfora sobre o lugar dela na cidade e o que é a favela. Eu vou ler para vocês um trecho que explica essa metáfora. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visitas, com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. E em seguida ela continua. Estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Essa metáfora é muito interessante para um país como o Brasil, que inclusive tem uma arquitetura escravocrata, que é essa ideia do quarto da empregada, que frequentemente se transforma na casa das famílias ricas ou de classe média, no quarto de despejo. Então, essa é uma metáfora para explicar a hierarquia social e fazer uma denúncia, uma crítica social às desigualdades do Brasil. A história do diário é a história da vida da Carolina, com a rotina mesmo de como é cada dia. Então, ela acorda, ela vai buscar água numa bica, em seguida ela vai catar papel e muitas vezes ela precisa deixar os filhos dela sozinhos, são filhos muito pequenos, que às vezes passam por dificuldades com relação à polícia, por exemplo, ou com relação a outros moradores da favela que reclamam do comportamento dos filhos dela. Ela se sente muito cansada, ela frequentemente maldiz a própria vida, reflete sobre esse destino dela ter que ser catadora. Às vezes, mesmo quando ela está doente, se sentindo com febre, ela tem que catar papel e ela vai por um motivo que é um tema dos mais importantes do livro, que é a fome. A fome é quase uma protagonista da vida da Carolina de Jesus e ela frequentemente fala sobre feijão, macarrão, arroz, ovos, como um grande tesouro da vida dela quando ela consegue. Então ela sai de manhã para catar papel e consegue o dinheiro do almoço dos filhos. Ela sai à tarde e consegue o dinheiro do jantar. E essa é basicamente a rotina dela, que é muito representativa. Um outro trecho importante sobre fome que eu gostaria de ler para vocês é esse aqui. 7 de outubro. Morreu um menino aqui na favela. Tinha 2 meses. Se vivesse, ia passar fome.
Então, a fome está sempre presente na narrativa dela e também a importância de alimentar os filhos, com uma responsabilidade suprema que ela vai garantindo nessa rotina difícil e dura que ela tem. Dia 15 de julho. Hoje é o aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu não posso fazer uma festinha, porque isso é o mesmo que querer agarrar o sol com as mãos. Hoje não vai ter almoço, só jantar. Tem alguns momentos que ela fala dos filhos com otimismo. 27 de novembro. Estou contente com os meus filhos alfabetizados. Compreendem tudo. O José Carlos disse-me que vai ser um homem distinto e que eu vou tratá-lo de seu José. Já tem pretensões. Quer residir em alvenaria. Ela sempre faz essa comparação com a casa de alvenaria. Ao mesmo tempo, tem muitos momentos de desespero, um especificamente que ela fala que queria convidar os filhos para suicidar-nos. Então, ela vive realmente no limiar da sobrevivência. Ela fala muito sobre violência, sobre a violência dos homens contra as mulheres na favela. Ela tem muito orgulho de ser solteira, porque ela entende que, como solteira, ela é uma mulher livre e ela sente muita pena das mulheres que apanham dos seus maridos. Ao mesmo tempo, ela é bastante dura com essas mulheres, porque ela critica muito o fato delas continuarem com seus maridos alcoólatras, fala muito sobre o alcoolismo, sobre a prostituição, sobre a violência policial, e ela não poderia deixar de falar sobre o racismo. Vou ler alguns trechos sobre o racismo para vocês também. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: é pena você ser preta. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Então ela continua: o branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? A natureza não seleciona ninguém. São muitas reflexões sobre o racismo e também sobre política. Ela está o tempo inteiro falando sobre eleições, sobre como os políticos tratam os pobres e como se aproveitam do interesse do voto dos pobres. Vou ler mais um trechinho sobre política. Quem governa o nosso país é quem tem dinheiro, quem não sabe o que é fome, a dor e a aflição do pobre. Se a maioria revoltar-se, o que pode fazer a minoria? Ela é também famosa pela frase: o Brasil precisava ser governado por um presidente que já passou fome. É um livro cheio de reflexões sobre a existência. E ela, como uma grande frasista, tem frases muito densas e muito bonitas, como, por exemplo, o povo brasileiro só é feliz quando está dormindo. E, por fim, eu gostaria de ler um trecho para vocês, que eu acho muito bonito também, que é o dia 22 de junho. Saí triste porque não tinha nada em casa para comer. Olhei o céu. Graças a Deus, não vai chover. No ponto do bonde, eu me separei da Vera. Ela disse: faz comida que eu vou chegar com fome. A frase comida ficou eclodindo dentro do meu cérebro. Comida, comida, comida. Dizem que o Brasil já foi bom, mas eu não sou da época do Brasil bom. Ela é uma grande escritora, uma das maiores escritoras do país, sem dúvida nenhuma. E é uma leitura obrigatória, muito importante, que explica muito do nosso país. E, além de tudo, pela voz de uma pessoa que conhece as profundezas da pobreza e que tem muita experiência para contar. É isso, espero que vocês leiam o livro. Um abraço.